Olá, um excelente dia para você. Estamos ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Inclusive, se você não for assinante da Tech Cable, você pode acompanhar nossa programação também através do site da Rede Petrópolis de Televisão. Coloca lá no buscador e acompanha a nossa programação. Temos também o site do programa, que é o www.saberviveroficial.com.br, onde você clica lá, tem um linkzinho quando você entra no site, tem os nossos quadros, e você clica no link do YouTube, pode acompanhar a nossa página, os programas anteriores, as edições anteriores, porque a gente trabalha aqui mais com o atual, né, não com o factual. Trabalhei muito tempo, muitos anos com factual, e hoje a gente trabalha com os assuntos atuais, os assuntos que estão aí no nosso cotidiano, as coisas que acontecem dentro da nossa sociedade, durante a nossa caminhada, a nossa vida, e a gente traz aqui para tentar colocar isso de uma maneira positiva, para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente possa melhorar o nosso cotidiano e, claro, evoluir a cada dia, porque essa é a nossa proposta, né? Esse mundo aqui é só uma passagem e a gente tem que fazer a nossa parte, tentar fazer o nosso melhor sempre, em qualquer coisa, seja no nosso trabalho, seja entre os nossos amigos, seja na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer ao nosso lado. Então, para que a gente seja melhor com os outros, primeiramente a gente tem que ser melhor conosco. A gente precisa melhorar aí, evoluir a nossa maneira de pensar, evoluir nas nossas atitudes, evoluir em tudo que completa aí, que faz parte desse conjunto que é o nosso ser, né, que somos nós. Então, que a gente possa a cada dia evoluir um pouquinho mais, que a gente possa a cada dia evoluir e superar a nós mesmos, não os outros, porque ninguém supera ninguém. A gente supera, sim, as nossas próprias falhas, as nossas inclinações positivas ou negativas. A gente faz um conjunto aí e tenta mudar e melhorar a cada dia. Hoje a gente vai falar sobre a infância, a gente vai falar sobre a juventude. Hoje nós vamos receber o conselheiro tutelar Rodrigo Lopes Camelo, que está aí no seu último mandato. Esse ano ele não pode vir candidato, porque ficou 2 mandatos, são 6 anos, né, Rodrigo? 6 anos à frente aí do Conselho Tutelar, fazendo parte do Conselho das Crianças e dos Adolescentes aqui da nossa cidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ontem a gente recebeu o Leandro aqui também, né? Vamos tentar homenagear todos os conselheiros que estão nesse mandato, que possam vir aqui antes de vir a lei eleitoral, onde quem é candidato não vai poder mais aparecer em TV, rádio e etc. Acho que, se eu não me engano, são 3 meses. Mas vamos tentar aqui trazer os conselheiros para que eles possam falar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que é realizado no Conselho Tutelar, e um trabalho difícil, não é verdade? Não é um trabalho fácil, depende aí de muitos outros, como a gente sempre fala, todo mundo depende de um outro profissional, ninguém faz nada sozinho. Então é um trabalho grande, é um trabalho que o Conselho, estando à frente, está defendendo aí o direito da criança e do adolescente, mas também dependendo aí de vários outros profissionais. E a gente vai falar sobre isso, vamos conhecer um pouquinho também sobre a vida do Rodrigo, ele vai conversar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre a vida dele, porque isso é bacana, né? Trocar experiências, falar um pouquinho sobre aquilo que nós já vivenciamos, sobre aquilo que nós passamos, seja bom, seja não tão bom assim, mas tudo é aprendizado, tudo faz parte do nosso crescimento. Então vamos trocar aí essa experiência hoje de vida com o Rodrigo e falar de educação, falar sobre os avanços da educação infantil. Hoje a gente observa, inclusive na última semana a gente falou no quadro Educa Mais, com a Kellen, lá da Unicriança. Um abraço, pessoal da Unicriança, que abraçou esse quadro maravilhoso, o quadro sobre educação infantil. E a gente falou exatamente sobre as mudanças da educação. Hoje, a criança, desde cedo, ela é incentivada a despertar o senso crítico, a despertar a maneira dela de encarar o mundo, é claro, dentro de um contexto, dentro de uma determinada lógica. Porém, ela é influenciada e é incentivada a ter esse senso crítico. Isso é muito positivo, para que a gente possa aí ter a nossa maneira de pensar, para que a gente possa ver o mundo aos nossos olhos, para que a gente possa compreender quem somos. Porque se a gente não desperta esse nosso senso crítico, a nossa opinião desde muito cedo, depois, quando adultos, fica muito mais difícil. Existem pessoas que não conseguem amadurecer com 50, com 60 anos. A gente também já falou aqui com um filósofo sobre esse assunto, que o amadurecimento não está na nossa idade, está sim dentro de nós, dentro da nossa mente. Então a gente precisa
amadurecer de acordo com as oportunidades que a gente tem para que isso aconteça, né? E fazer esse amadurecimento ser algo constante em nossa vida, no nosso dia a dia, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Não adianta a gente guardar dentro de nós e não exteriorizar, porque a teoria ela é muito bonita, né? A prática ela já é mais difícil, já é mais complicada. Às vezes a gente pede paciência e não consegue colocar a paciência em prática. Então, isso tudo faz parte de um conjunto que é um exercício diário que precisamos praticar, que precisamos constantemente colocar como uma prioridade em nossa vida, ser melhor, buscar melhorias dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração a cada dia. Então, hoje, falando sobre essa temática, educação, a gente separou um vídeo aqui, que é um institucional de uma rede de shampoos, conhecida mundialmente, e esse institucional mostra uma menina que desde pequena ensaia e treina para ser bailarina, para se apresentar. Então, vamos passar isso para a nossa vida. Então, desde muito cedo, a gente vai aprendendo, vamos tendo os nossos valores, vamos conduzindo aí a nossa caminhada e sendo conduzidos pelos nossos familiares, sejam os nossos pais, sejam os nossos tios, avós, professores nas escolas, não é verdade? Professores de aulas extracurriculares que hoje são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso futuro, que são os nossos filhos. Então, isso tudo faz parte de um contexto e a gente vai crescendo. E, às vezes, quando a gente chega naquele momento da apresentação, chega no momento em que a gente vai expor tudo aquilo que a gente foi aprendendo durante a nossa caminhada, a gente se depara com dificuldades, né? A gente se depara com algo que, de repente, tenta nos limitar. Isso vai acontecer o tempo todo na nossa vida, na nossa área profissional e também na nossa vida pessoal. Então, a gente precisa saber lidar com essas dificuldades, com essas adversidades. A gente precisa ir além do óbvio, ir além daquilo que está diante dos nossos olhos. Então, vamos conferir o vídeo que você vai me entender e também vai tirar aí suas conclusões. Voltamos já.
bacana, né, gente, esse vídeo, mostrando aí, ilustrando exatamente a nossa vida. Deixa a dificuldade de cara feia sentada na escada, deixa os momentos de adversidade emburrados num canto e seja o melhor que você possa ser, independente de tudo que acontece à sua volta. A gente tem duas escolhas, de repente você passa por um momento difícil, e aí você faz bico e fala, ai, não dá. Se não for com o meu vestido da apresentação maravilhoso, eu não vou dançar. Não é por aí. A gente tem que mostrar aquilo que a gente sabe, o que está realmente na nossa essência. Então, é esse o ensinamento que temos que passar para os nossos filhos, que apesar de toda essa modernidade que a gente vive, apesar de tudo isso que está à nossa volta, a gente vê a internet, você quer pesquisar um assunto, vem milhões aí de textos sobre aquele assunto que você deseja pesquisar, vídeos. Então, hoje é uma infinidade muito grande de informação. A gente precisa deixar dentro do coração dos nossos filhos a verdadeira essência, porque quando a gente tem uma essência boa, quando a gente tem valores positivos, pode acontecer qualquer coisa no mundo à nossa volta, que estaremos blindados através dessa boa essência, através desse amor, através dessa positividade, através de toda essa energia que faz parte do nosso coração, do nosso contexto de vida e da nossa verdade. Então, que a gente possa passar essas informações para os nossos filhos todos os dias, passar um pouquinho dessa essência que podemos ter e também multiplicar através dos nossos filhos. Agora a gente vai para um rápido comercial e na volta vamos continuar aí falando sobre a educação infantil. Voltamos já. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo, aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. E hoje falando da educação infantil, desses avanços que o nosso mundo vem passando e, claro, consequentemente, avanços também para os nossos pequenos. Hoje, com esse mundo aí, essa globalização, a gente vê que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os filhos dos nossos vizinhos, têm hoje um caminho diferente a percorrer. Claro, muito mais competitivo, porque hoje a capacitação profissional ela é algo que exige muito de nós. Então, hoje uma criança, um adolescente, ele precisa ter um inglês, ou ele precisa ter um espanhol. Então, se você que está em casa, seu filho não tem isso na grade na escola,
Vamos correr atrás, aí, de repente, de um curso gratuito. Tem alguns cursos aqui na nossa cidade, tem alguns projetos que realizam trabalhos muito bacanas. A criança que pratica esporte também tem um senso crítico diferenciado, é uma criança que vai se desenvolver, tem uma desenvoltura maior no futuro, vai perder um pouco a timidez, vai aprender a se socializar melhor, a praticar esportes e ter aí a ideia do coletivo, de que cada um faz uma parte. Então, isso tudo faz muita diferença no futuro dos nossos filhos. E, claro, prepara eles para o mercado de trabalho. Eu hoje estou recebendo o Rodrigo Lopes Camelo, que é conselheiro tutelar no 2º mandato, e vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, e depois, no outro bloco, a gente vai ficar sabendo um pouquinho da vida dele. Não é isso, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bom? Tudo jóia, Rodrigo. Essa temática aí, né, que a gente escolheu para hoje, falar sobre a educação infantil, esses avanços que a gente vem passando, seja na internet, mas principalmente na internet, a gente observa que redes sociais, são várias redes sociais, os nossos adolescentes resolverem participar de todas, eles não têm tempo nem para estudar, né? Nem para viver, né? É verdade. E aí, o que isso influencia de maneira positiva ou negativa no seu modo de ver? A gente vive numa época, né, Carol, que a informação é muito rápida. Você tem noção, se acontecer qualquer tipo de acidente hoje, em qualquer lugar do mundo, a gente consegue tomar conhecimento quase que instantaneamente. As redes sociais, dessa forma também, nos conecta com o mundo na mesma velocidade. E ali exige dos nossos filhos, né, da nossa juventude, um grau de conhecimento, de interação, de busca muito maior do que, de repente, os nossos pais viveram, até nós mesmos, né? Eu vejo a velocidade com que se aprende hoje, com que se faz as coisas hoje, ela está muito além daquilo que eu mesmo, na minha infância, na minha juventude, vivi. Tanto positivamente, como negativamente também, porque as duas informações andam ali atreladas e aí acaba influenciando, de alguma forma, a formação da juventude. Com certeza. Você falou uma coisa muito importante. Na nossa época, a nossa formação foi diferente, porque já existia a internet, mas nem todo mundo tinha internet em casa. A internet não era uma coisa barata igual é hoje. A gente põe no celular, tem um custo aí diário, algumas operadoras cobram 50 centavos para ter internet. Então, a gente sabe que os jovens hoje têm um acesso à internet, tem Wi-Fi, o jovem malandro, ele já vai lá, não, vamos para tal lugar que lá tem o Wi-Fi aberto, então vamos usar o Wi-Fi. Então, a gente sabe que hoje o nosso jovem, ele tem esse acesso ao Wi-Fi, ele tem esse acesso à internet, ele tem esse acesso a estar conectado com o mundo virtual. E, como o Rodrigo falou, isso pode ser positivo ou negativo, uma vez que na nossa época a gente não tinha isso, e hoje o mercado de trabalho já é extremamente competitivo. Hoje as relações sociais já são bem complicadas. Hoje a gente vê, através de redes sociais, o quanto as pessoas estão ficando narcisistas, né? Eu sou o dono da verdade, tudo que eu penso é o certo, tudo que eu acho, eu sou mais bonita, a minha opinião é a melhor, e isso é muito complicado para o desenvolvimento da criança dentro de um mundo assim, né? Sem dúvida. Você vê o maior exemplo que nós tivemos no ano passado foi a questão eleitoral, né? Você vê como é que os ânimos se acirraram, e aí as redes sociais se tornaram não só um objeto de campanha ou de conhecimento, mas de ofensa, de racismo, né? Pessoas criticando classes sociais, ofendendo o nordestino, pobre, os beneficiários de alguns programas, e por outro lado também a outra parte também agredindo aqueles que por algum motivo tinham mais condições. E a internet, ela vem trazer tudo isso aí, desembocar dentro da nossa própria casa, né? E aí nós, que somos pais, ter esse controle e essa capacidade de lidar com essa situação dos nossos filhos, estarem tendo acesso à informação da maneira que é dado a eles, tá certo? Sem que a gente ultrapasse o limite da intimidade do nosso filho, mas também não permitindo que ele caia em excessos e aí seja influenciado de alguma forma por alguma coisa ou por alguém que venha prejudicá-lo lá na frente. Ou até mesmo venha praticar algum tipo de violência, né? Como a gente vê também que a própria internet é um meio de acesso e até mesmo de sedução, de prática de violência sexual, de você corromper as pessoas, de praticar a própria corrupção da criança ou do adolescente, né? Exatamente. Eles estão em formação, né? São pessoas que ainda não têm a malícia que um adulto tem, a compreensão. Peraí, será que isso aqui é assim mesmo? Será que isso é verdade? A gente vê aí várias e várias reportagens em TV aberta,
de que pedófilos fazem um perfil falso, como se fossem da idade da criança, e conversam com a criança e marcam um encontro. Então, a criança, isso é um perigo muito grande. Os pais precisam ter senha, né, Rodrigo? Isso aí. Precisam ter sempre ter acesso às Controlar os conversas, acessos. né? Há pouco tempo, agora, se não me engano, no final de semana, numa das reportagens do Canal Aberto, teve um grupo que combate a pedofilia, que eles criaram um site, como se aquele site fosse um site de acesso à pornografia infantil. E aí, quando a pessoa acessava aquele site para ver fotos de crianças, né, e atos sexuais com crianças, eles recebiam a mesma mensagem que aquilo era crime, era buscava educar. Mas eles se assustaram com o tamanho, com a quantidade de acesso. Foi assim algo muito grande, né, mundialmente, pessoas de vários países acessaram aquele site. Até para você identificar e aí ter um quantitativo de como que é essa procura a nível mundial. Exatamente. A gente vê que é triste. Hoje a realidade do nosso mundo é muito triste. Parece que as pessoas, infelizmente, ao mesmo tempo que a gente evoluiu muito em muita coisa, abriu porta também para muita coisa negativa, como você falou aqui. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque não adianta também você chegar em casa e proibir o seu filho a ter acesso, porque o amiguinho da escola, de repente, o pai é mais permissivo e ele vai ter esse acesso e vai mostrar para o seu filho. Então acesso, é o diálogo, né? Vai ter o acesso no celular, no tablet do amigo, na lan house, N situações e N oportunidades. Acho que o trabalho hoje da família, e aí você falava lá no início quando você anunciava, é de criar o senso crítico nos filhos. Primeiro, estabelecer valores, né? Ter um diálogo aberto com os filhos. A gente vive de uma época também onde o relacionamento era muito fechado, os pais tinham muita dificuldade de tratar determinados temas com os filhos, e hoje acho que isso esse paradigma tem que mudar. A gente não pode ter um excesso de liberdade. Eu acho que por mais que um pai e um filho sejam amigos, né, precisa também ter essa diferenciação. Olha, sou pai, sou amigo, porém não deixo de ser pai ou não deixo de ser mãe, mas eu preciso ter esse relacionamento de conversa, de orientação, de toda vez que for proibir ou negar alguma coisa, não dizer o sim pelo sim, o não pelo não, mas dizer os motivos dos quais isso está acontecendo. Quando proibir o acesso a determinado tipo de mídia, né, a determinado tipo de informação, não simplesmente proibir dizendo, não quero que você faça isso e ponto, mas dizendo, olha, isso aí não é bom, não é legal, pessoas boas não veem, e aí dentro do contexto e da própria formação da família, você deixar claro para a criança e para o adolescente, cada um dentro do seu grau de desenvolvimento, que aquilo ali, que você não está simplesmente negando a ele alguma coisa por negar, porque você simplesmente não quer, não está exercendo aí um poder ditatorial, mas você está exercendo ali um poder, tá certo? Mas um poder de educar, de proteger e de prepará-lo para que amanhã ele saiba saber discernir o que é aquilo ali, o que é o certo ou o que é o errado, né? Porque quando você nega por negar, você gera curiosidade. Exatamente. E aí a curiosidade também é uma porta, é um grande chamariz para poder eu buscar aquilo que não me deixaram ver, não me deixaram conhecer. Exatamente. E aí criam-se tabus e distanciamento também, né? Cria aí um muro entre o cuidador, o educador, o pai, o avô, o tio, porque a gente sabe que as famílias hoje elas são formadas das mais variadas formas, né? Então, esse cuidador, essa pessoa que está educando essa criança, ela acaba criando uma barreira, porque a criança fala, não posso falar desse assunto, porque esse assunto vai gerar um problema, vão chamar minha atenção, vão brigar comigo. Então, a gente tem que, claro, impor a diferença, porque um responsável não é um coleguinha, não é um amiguinho, até porque senão a criança, se a gente não botar limite, ela vai tratar como se ela tratasse um colega, né? Sem dúvida. Ela não vai ter aquele respeito diferencial para uma figura mais velha, mas a criança precisa também ter noção do que é certo e do que é errado. E isso a gente faz em casa, não adianta a gente jogar para o mundo, jogar essa responsabilidade na escola, a gente precisa fazer isso em casa, passar os valores. Na nossa época, né, 20, 30, 40 anos atrás, tudo era muito difícil. Para a gente ter, às vezes, uma roupa nova era difícil. Um tênis novo era um sacrifício. 10 vezes, né? 6 vezes. Exatamente. E hoje a gente vê as crianças tendo as coisas com uma facilidade muito maior. E talvez isso seja positivo por um lado, porém negativo para o outro. Porque a criança passa a não ter noção do quanto é difícil, quanto a gente tem que trabalhar para conquistar alguma coisa, né, Rodrigo? É isso aí. Eu tenho um amigo que ele, né, na minha época de juventude, sou jovem ainda, né, mas mais jovem um pouquinho, ele sempre fazia uma conta que era, naquela época para mim era absurdo, mas hoje eu até admiro ele por aquilo, que se eu tivesse essa capacidade, eu acho que eu evitaria muitos problemas na minha vida.
Mas ele falava assim, não, cara, pô, eu ganho X por mês. Então é X por dia e X por hora. Eu não posso gastar em 1 hora aquilo que eu demoro 1 semana para ganhar. E ele tinha aquele controle, né? Quando ele comprava alguma coisa, ele calculava muito, ele fazia todos os cálculos e hoje em dia isso acaba não acontecendo, né? Porque você chega hoje, você compra um aparelho eletrônico, você compra uma TV, você compra várias coisas numa quantidade de parcelas que vai diluindo no seu dia a dia, você paga aquilo às vezes sem sentir. A criança, por sua vez, tem acesso ao videogame, né? Hoje em dia, por exemplo, para mim, quando eu ganhei um Atari... Era tudo, também tive Atari. Fenomenal. Agora, hoje em dia, o cara tem ali um top de linha. Cada mês sai um lançamento, sai um lançamento de novo, e ele tem acesso naquilo ali, ele joga com as pessoas do mundo inteiro, só que às vezes ele não sabe o quanto que aquilo ali custou para o pai ou para a mãe. Mas não sabe por quê, porque ele não quis tomar conhecimento. Não há que se esperar que uma criança de 10 anos busque saber, conhecer de onde que aquilo saiu. Eu tenho uma filhinha de 5 anos e tudo que ela vê, ela me pede. E eu sou obrigado a explicar para ela, olha, eu não tenho dinheiro. Mesmo num dia que eu tenho dinheiro, em alguns momentos eu sou obrigado a dizer para ela que eu não tenho, porque ela precisa também lidar, a crescer com o não. Sim, tá certo? Certeza. Ela não vai ter tudo que ela quer na vida. E os pais por si só também, às vezes, dão as coisas, mas não explicam o sacrifício, não falam do sacrifício que tiveram que experimentar ou que vivenciar para poder oferecer aquilo ali. Até porque muitos não tiveram. E aí querem satisfazer as suas carências lá atrás, dando aos filhos aquilo que não tiveram, né? Por um lado, isso é positivo, né, Carol? Porque eu costumo dizer isso até para muitos adolescentes que a gente atende lá no conselho, que vivem uma vida difícil, muito conflito, e aí vive uma fase, né, aquela dos 15, 16 anos, né? E eu falo assim, olha, de repente os seus pais não foram os pais que você gostaria de ter. Se separaram, brigaram, seu pai de repente foi preso, a sua mãe também, quem te criou foi a sua avó, e você sentiu muitas carências nesses seus anos. Agora, não adianta você canalizar isso para a sua revolta ou para a sua forma de viver, destruindo a sua vida também, sob a justificativa de que você também não teve uma infância ou adolescência como você gostaria ou como muitos tiveram. Mas eu acho que você tem que usar isso aí para poder você construir em você essa nova possibilidade de você um dia poder olhar para os seus filhos e os seus filhos não olharem para você como você olha para os seus pais, né? E aí você tem que tentar construir isso. E aí a família, muitas vezes, ela não consegue, ela não está preparada. A grande verdade é essa. Ela, às vezes, não está preparada, não tiveram uma formação, não tiveram até mesmo uma outra família que fosse transmitindo esse tipo de formação para explicar essas anuâncias aí da vida aí, que você se frustra, você sofre, você sente dor, você sente raiva, você sente vontade de ter aquilo que o outro tem e você não pode, como você também sente vontade de N situações, aí você saber lidar com isso tudo aí. É verdade, é complexo, né, gente? É um tema aí maravilhoso, um tema onde a gente fala em relação aos nossos filhos, aos pequenos, que precisamos sim passar esses valores, essa base, toda essa estrutura, para que eles se formem de uma maneira positiva, para que eles tenham aí uma bagagem onde, quando vier a dificuldade, quando vier o momento de angústia, quando vier o momento de perda, eles saibam lidar com isso e transformar isso em algo positivo, como a gente colocou aqui no vídeo do primeiro bloco. Agora a gente vai para um rápido comercial, rapidinho, e na volta o Rodrigo continua aqui com a gente no quadro Minha Vida. Voltamos já. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por
certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. E continuando a nossa conversa com o Rodrigo, que é conselheiro tutelar. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida dele, sobre um pouquinho dessa caminhada, né? Dividir aqui com os telespectadores, com os amigos, os familiares que devem também estar assistindo. Rodrigo, antes dessa caminhada e antes dessa tua caminhada no Conselho Tutelar, como era a sua vida? Como você despertou para esse lado de falar, não, eu desejo, eu quero trabalhar com criança e adolescente, eu quero defender os direitos da criança e adolescente, encaminhar as famílias, auxiliar e oferecer um suporte nesse sentido? Acho que desde 1994 eu comecei a participar, eu tinha 15 anos, eu participava de grupos de jovens, né? E ali eu fui crescendo naquele movimento, né? E aí comecei a trabalhar também liderando a juventude, né? Até que chegou um ponto que eu coordenava grupos de jovem, adolescente, trabalhava em encontros de finais de semana, e etc. E aí, como tudo na vida, como você vai buscando se aprofundar mais, você quer fazer mais, né? E até pela formação religiosa, você quer fazer mais para melhorar a sociedade que você vive, o mundo que você está. E em 2006, né, não foi nem em 2009, em 2006 eu, meio que na correria, eu falei assim, vou tentar uma vaga no Conselho Tutelar. Claro que confesso que eu tinha uma visão diferente, que eu estava falando com você antes, porque às vezes quem está de fora olha o Conselho Tutelar mais como um órgão assistencialista, né, de quem vai lá, ou tem duas visões, né, ou olha como um órgão punitivo, né, que vai prender a criança ou adolescente, que essa é uma visão torta que existe de Conselho Tutelar, ou também olha como uma visão assistencialista. E como tinha esse ímpeto de querer ajudar, eu ia me candidatar por um motivo de documentação, não ter apresentado no prazo, não consegui, tive que esperar 3 anos. E aí em 2009, mais preparado e até mesmo mais consciente daquilo que eu queria, me candidatei, consegui, tive êxito na eleição e a gente começou a desenvolver esse trabalho, né? Agora em 2012 também a gente conseguiu recondução e aí vamos até o final desse ano, ganhei aí uns 7 meses aí com uma nova lei, né? Que antes eram 3 anos e agora são 4 anos. A eleição ela vai acontecer no Brasil inteiro e por conta disso tiveram que dar uma alongada, estender o mandato para que possa acontecer no âmbito nacional. Perfeito. E trabalhar esses 6 anos, porque foram, na verdade, quase 7, porque daqui um pouquinho completa 7 no final do ano, né? Trabalhar esse tempo todo com criança, com adolescente, com certeza muitas famílias passaram lá pela sua mesa, pela sua sala, e muitas pessoas foram encaminhadas, muitos problemas foram tentados encontrar solução. A gente sabe que existem limitações, a gente está falando aqui de Petrópolis, mas de uma maneira geral, nacionalmente aí, vamos falar do nosso país, mas a gente sabe que existem essas limitações e a própria limitação das pessoas, do ser humano, de você de repente tentar passar algo que, como a gente falou aqui de uma outra forma em outro tema, às vezes a pessoa não teve aquilo como base, então você explicar algo que a pessoa não aprendeu lá atrás é muito complexo, é muito difícil. Então, o que você poderia falar para a gente em relação a essa experiência que você teve, em que isso agregou para o Rodrigo? Bom, Carol, é uma escola, né? Você lida ali com as coisas mais absurdas, uma das coisas mais simples e banais, né? E você aprende muito, né? Com certeza errei bastante, acertei bastante, sofri muito porque
acaba em alguns momentos se envolvendo com aqueles atendimentos, porque você se coloca no lugar de um pai, de uma mãe, ou até mesmo você fica ali pensando naquela criança ou adolescente que de alguma forma sofreu aquela violência, né? Mas é uma escola, né? Posso dizer para você que agora, nessa reta final, a minha concepção de ser humano, de direitos, de garantias, de sociedade, de políticas públicas no que diz respeito à área da infância e juventude é muito maior, né, e muito mais abrangente. Eu costumo dizer, né, que às vezes nós temos esse hábito, às vezes quando você vai num lugar e por algum motivo alguém te prejudica em 10 centavos, né, num troco errado ou no preço que te cobrou, estava na prateleira do supermercado, estava no valor, e de repente você vai ali, paga de outro valor, às vezes você nem liga. Mas como eu aprendi e como eu percebi isso, que o meu senso crítico em relação a isso, ele está muito mais aguçado. Não pelo valor, às vezes, mas pela situação, pelo desrespeito, né? E pela forma com que se olha para as pessoas e, eu engano ela, falo para ela de alguma coisa e ela se seduz por aquilo, e aí amanhã, quando ela chegar lá, eu apresento outro tipo de realidade, né? Como isso aflorou em mim, de tal forma que às vezes a minha esposa, até minha filha de 5 anos, fala comigo, né? Porque eu chego às vezes no supermercado, vou comprar alguma coisa e vejo que eu fui prejudicado em alguma promoção que eu achei que estava adquirindo, e eu brigo por aquele direito porque eu acho que é justo, e acho que a partir do momento que eu tenho esse ímpeto em mim, eu acabo também brigando pelo direito daquelas pessoas a quem eu atendo no conselho, porque você aprende a olhar a pessoa e não subjugá-la, ou não, porque tanto a mãe que às vezes é acusada por uma negligência ou por uma situação de ação, ou aquela criança também, adolescente, você consegue começar a compreendê-los como pessoas, como seres humanos, né? E entender que a Carol, o Rodrigo, o Manelzinho, a Mariazinha não são aquilo que a gente vê naquele momento ou aquilo que a gente ouviu delas naquele momento. Existe toda uma trajetória a ser analisada, né? E aí a necessidade que nós temos de não olhar aquilo ali friamente, né? Mas respeitá-los também, independente daquilo que seja, para que você possa entender, compreender e agir de forma correta. É uma dificuldade muito grande, porque falta estrutura às vezes, né? Às vezes não temos o conhecimento técnico de agir naquele momento, e aí precisamos ter aquela paciência, aquela tranquilidade de encaminhar, de buscar a técnica necessária com alguém que esteja especializado, para que a gente possa, subsidiado por informações mais corretas e verdadeiras, a gente possa tomar algumas atitudes, né? E aí, para mim, posso dizer para você, e falo isso com os amigos, com as pessoas com quem eu converso, eu encerro esse último ano assim, com uma sensação de que eu cresci. Não só envelheci, né, fiquei mais velho, mas eu amadureci. Olho para a sociedade hoje, olho para a área da infância e juventude. Se eu já entrei fascinado pela juventude, saio muito mais, né? E é uma bandeira muito carente, porque criança não vota. Adolescente, às vezes, é um problema, né? E hoje você vê aí uma bandeira que se levanta de punição. Vivemos num estado que ainda está muito, numa sociedade que ainda está muito carregada daquele sentimento menorista, né? Onde tudo tem que punir, né? Aquela coisa ditatorial, onde o adolescente e a criança, eles ainda não encontraram o seu espaço cidadão na sociedade, mas ainda continuam sendo objetos de intervenção, né? De muitas pessoas que acham que você pode pura e simplesmente sair intervindo na vida deles, independente da violência que você aplique, né? Sob a justificativa de fazer o bem ou não. Entendo. Gente, falar sobre isso, sobre crescimento, sobre amadurecimento, como o Rodrigo está falando, né? Em relação a esse trabalho no Conselho Tutelar. E eu achei muito interessante, achei muito bonito, porque realmente a gente, quando vê algo que alguém faz de errado, nossa primeira reação é querer apontar aquele erro, falar, nossa, como alguém é capaz de fazer isso, como alguém consegue fazer isso dessa forma. É claro, existem coisas muito absurdas que escandalizam realmente, e a gente vai ter dificuldade de compreender, ainda mais se a gente pensar de uma maneira muito diferente. Porém, tentar entender determinadas situações, determinadas falhas, determinados erros, e compreender a razão daquilo, para que
aquilo realmente venha a ter uma solução, porque a crítica e a propagação daquele mal não vai resolver. Não. Né? Um exemplo claro disso, e assim, até para poder que as pessoas entendam bem, não é que a gente vai passar a mão na cabeça de quem erra. Claro. Eu acho que pratiquei um erro, eu preciso pagar pelo erro que eu pratiquei. Sim, você tem que ser justo. Quando Exatamente. a gente dá uma punição por um determinado erro, a gente está sendo justo. Sem dúvida. Né? Não quer dizer que uma mãe ou um pai ou qualquer pessoa que venha agredir ou venha maltratar um filho, chega lá e não, vou compreender porque aquela mãe sofreu, apanhou também, então não vamos encaminhar para as autoridades que vai cobrir... fazer a parte de processo, porque a gente vai ter pena. Não, isso tem que acontecer. Agora, até mesmo com respeito. Né? Caso claro disso, Carol, por exemplo, é a pedofilia. Né? Onde chegou o absurdo da pessoa se utilizar de uma criança para ter prazer sexual. É um absurdo, abominável. Agora, eu pego aquela pessoa e faço o quê? Prendo ela pura e simplesmente? Ela vai cumprir a pena dela, vai sair e vai praticar os mesmos crimes. E é o que a gente vê aí de vez em quando, né? A pessoa estuprou a criança ou a mulher, aí você pega a própria pessoa que foi presa agora no Quitandinha, né, há poucos dias, já tinha processos anteriores, já tinha penas anteriores. Aquela pessoa ela precisa pagar pelo crime que ela praticou, se for um crime, e um tratamento além de tudo, psiquiátrico. Né? Porque a gente precisa garantir que aquela pessoa não só seja afastada daquele momento, cumpra a sua punição, mas que ela seja tratada para que, ao ser reinserida numa sociedade... Algo mude, né? Algo mude. Senão ela vai estar sempre revitimizando e ela vai estar sempre praticando aquelas mesmas coisas. E a mesma coisa a própria criança ou adolescente. Não adianta eu pegar a criança ou adolescente que está ali em ato infracional, pura e simplesmente o juiz receber lá na vara da infância, aplicar a medida socioeducativa e aí terminou por ali. Ele precisa ter toda uma estrutura que evite com que ele depois possa fazer novamente o ato, que ele praticar novamente o ato, ou até mesmo piorar a sua conduta. Não é? E aí, assim, a gente procurar olhar o ser humano como ser humano é uma coisa, né? A gente, você poder entender que aquela pessoa ali, até para você encontrar a melhor saída, compreender ela como ser humano, entender que existe naquela pessoa ali uma história, respeitar essa história, e aí aplicar medidas que visem restabelecer ali vínculos, restabelecer uma vida de mais dignidade, de maior cuidado, de maior amparo, para que ela, ou seja a mãe ou o pai, ou o responsável, ou a própria criança ou adolescente, possa estar inserido num núcleo familiar, e é que a gente vinha falando no bloco anterior, que dê a ele uma condição de se desenvolver de forma saudável. Né? Porque o que eu posso esperar de uma criança ou de um adolescente que vive numa família conturbada, ou que ele é vítima de violência, ou que ele simplesmente, ele pode não apanhar diretamente ou sofrer agressão diretamente, mas ele vive assistindo o conflito dos pais e eu simplesmente chegar lá e praticar uma outra violência. Arranco ele de lá, entrego para um outro parente, ou coloco numa instituição. Que benefício que ele pode estar fazendo? Naquele momento eu posso estar achando que eu estou praticando o melhor possível para aquela criança. Tirei ele do problema. Mas será? O pai e a mãe podem ser as criaturas mais abomináveis, né, do mundo, mas é o pai e a mãe dele. Né? E aí você tem que saber lidar com aquilo ali. Tem os limites, são tênues, né? Você tem que saber ali até que ponto você pode interferir naquela família, porque você também não pode sair invadindo a intimidade, a liberdade, aquele núcleo ali de qualquer forma, de forma violenta, porque você é um agente garantidor. E aí, de repente, você, sob essa justificativa, para garantir algo, você pratica uma violência? Você não pode. Né? Você precisa ter todo esse cuidado. E esses anos aí, por isso que eu digo para você que eu errei, que eu acertei, que eu aprendi muito, essa maturidade que você adquire, porque você aprende a enxergar as pessoas como elas precisam ser enxergadas. E isso aí é fundamental. Para quem lida com a garantia de direitos, isso daí é fundamental. Perfeito. É uma proposta, religiosamente falando, de amor genuíno, sim, né? Do amor além daquilo que a gente está vendo naquele momento. É o amor que Deus tem por nós, porque Deus não olha as nossas falhas, Deus não vê
o que você errou, onde você acertou. Ele vê você como ser que ele ama e ponto, né? Isso aí. E nos perdoa por conta disso. É difícil, muito difícil. Em alguns casos, eu diria que para minha pessoa ainda é impossível, né? No caso de pedofilia, no caso de a pessoa chegar ao ponto de matar, de assassinar alguém, isso é realmente algo que eu não consigo compreender, mas isso é uma questão de evolução de cada um, né? Somos humanos, né? Exatamente. E todos nós, cada um tem uma falha diferente, cada um erra em alguma coisa, cada um tem uma maneira de pensar diferente. Vou fazer uma rapidinha contigo, tá? E você me fala o que vier na sua cabeça, assim, o que vier mesmo, assim, rapidinho na sua cabeça. Religião. Acho que é a base para você viver, seja ela qual for. Mas quando você vive uma religiosidade, você adquire valores, você adquire capacidade de ver a vida, de ver as pessoas, de ver o mundo que a gente vive de outra forma, né? E isso aí faz com que a gente cresça, né? Melhore na vida, né? Amadurecimento. Dia a dia. Né? Hoje eu me acho melhor do que ontem, amanhã, sem dúvida alguma, me acharei mais maduro do que hoje, né? É uma busca constante e não existe o ponto final, né? Acho que é sempre algo a ser alcançado. Saudade. Saudade das coisas boas, né? Que a gente viveu, infância, adolescência, juventude. Me lembro das minhas épocas de grupo de jovem, né? Que eu não tinha aqueles compromissos de trabalho, de família, e aí a gente ficava até 10, 11 horas da noite na porta numa praça tocando um violão, jogando conversa fora. Saudade das coisas boas que a gente vive na vida. Ser pai. Para mim é a melhor coisa do mundo, né? Eu tenho uma filhinha de 5 anos e aí quando eu olho para ela eu fico assim impressionado, né? Porque como que nós somos capazes de criar coisas tão boas, né? O ser humano, por mais que a gente veja aí se deteriorando a cada dia, né? Matando, roubando, destruindo, você olha para um filho e fala assim, né? Como é bom, né? É bom você olhar e ver que você fez algo bom na vida. Família. Base de tudo, né? Falo isso, eu lido com isso porque no meu trabalho eu percebo, na minha casa eu percebo quanto a família é importante, né? Os problemas todos que a gente encontra na sociedade, eu digo isso de cara, é porque a família, de certa forma, ela sofre prejuízos. A criança, quando ela se desenvolve num ambiente onde ela não tem uma família bem constituída, não digo família rica, não, mas onde os pais entendam que eles têm a responsabilidade e tudo, a gente vê que problemas existem. Com certeza. Deus para você. A base da minha existência, né? Sem ele eu não seria nada, sem ele eu não chegaria a lugar nenhum, sem ele, sei lá, que sentido eu teria de viver, né? Para você, o que é saber viver? Saber viver é saber aprender, eu acho, né? Acho que saber viver é você ter essa consciência de que eu não posso me achar autossuficiente, dono da verdade, mas estar disposto a ouvir, a debater, a mudar de ideia, a assumir pontos diferenciados, né? Porque eu não sou dono da verdade, né? Eu acho que saber viver é isso, é você ter capacidade de ter os seus posicionamentos, né? Mas sem deixar de respeitar os posicionamentos do outro, né? Perfeito. É isso aí. Obrigada, Rodrigo. Nada, que isso. Precisar de participar aqui com a gente. Parabéns por esses quase 7 anos caminhando aí. Obrigado. À frente do Conselho Tutelar, fazendo parte de uma equipe. Aproveitar, né? Mandar até um abraço. O Leandro esteve aqui ontem, mandou um abraço para mim. Quero mandar um abraço para o Leandro, retribuir a ele. Mandar um abraço lá também para a Tati, para a Marise, para o Marcos, para a Edneri, o pessoal lá de Itaipava também, né? E para aqueles também que de alguma forma vão tentar se candidatar aí, né, para a eleição desse ano, que se coloquem de forma a proteger e a garantir direito de criança e adolescente. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br.
unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos preparando um grande presente para a nossa cidade e você pode fazer parte dele. Nós vamos ler a Bíblia inteira em 80 horas, de capa a capa. De sexta-feira, dia 13, até segunda-feira, dia 16, ali na Praça Expedicionários, em frente ao Teatro Dom Pedro, você pode ler uma parte da Bíblia. Telefone para a igreja, reserve os seus 15 minutos de leitura. Você pode também oferecer esse grande presente à nossa cidade. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão. Voltei para mandar um abraço para você que ficou ligadinho com a gente e vou falar aqui um recadinho para você que está em casa. A leitura da Bíblia em 80 horas, de sexta ao meio-dia até segunda-feira às 8 horas da noite. É isso, Michel? Tem um VTzinho aí para a gente ver? Estamos preparando um grande presente para a nossa cidade e você pode fazer parte dele. Nós vamos ler a Bíblia inteira em 80 horas, de capa a capa. De sexta-feira, dia 13, até segunda-feira, dia 16, ali na Praça Expedicionários, em frente ao Teatro Dom Pedro, você pode ler uma parte da Bíblia. Telefone para a igreja, reserve os seus 15 minutos de leitura. Você pode também oferecer esse grande presente à nossa cidade. Bacana aí pra gente meditar, não é verdade? Nessa palavra maravilhosa, essa palavra viva que faz parte da nossa vida e que a gente pode trazer aí pro nosso cotidiano e pro nosso dia a dia. Então, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Tenha um excelente dia. Se Deus quiser, amanhã a gente tem um encontro marcado a partir de 9 horas. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.